Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast De Fono para Fono. Um espaço criado com muito carinho para inspirar outros fonoaudiólogos, conectar e fortalecer quem vive realmente a fonoaudiologia por inteiro. Eu sou Viviane. Eu sou Emanuele, sou fonoaudióloga. E aqui a gente fala entre fonos, sem filtro, sem jaleco, com verdade e muita escuta ativa. Nosso propósito é criar uma comunidade que compartilhe aprendizados, vivências clínicas, desafios da profissão e os bastidores da vida real de quem atua com comunicação e audição. Para inaugurar esse projeto, temos a honra imensa de receber uma referência nacional, PhD em audiologia, professora, apaixonada pelo que faz e uma grande inspiração para nós, Cristiane Bueno. Cris, seja muito bem-vinda. Vivi e Manu, para mim vocês são Vivi e Manu. Sim. A honra é completamente minha de inaugurar este podcast. Então eu quero agradecer a confiança, agradecer o convite de vocês e essa responsabilidade, né, de falar de fono para fono e de uma maneira que outros fonoaudiólogos vão se sentir em casa. Então vamos lá, estou aqui à disposição e quero agradecer imensamente. Me senti muito honrada pelo convite. Que bom, Cris. Pra gente é uma honra mesmo, né? Você que inspira tantas fonoaudiólogas, audiologistas, faz as coisas serem descomplicadas de verdade, literalmente. Pra gente é um prazer enorme te receber aqui. Tava conversando com a Via anteriormente, a fonoaudiologia, ela, se a gente for pensar, é uma profissão recente, né? Tem em torno aí de 40 anos. Como que foi na época que você escolheu a fonoaudiologia? Como que foi essa descoberta? Então, a fono existe, ela foi regulamentada há pouco mais de 40 anos e esse ano eu faço 20 anos de formada. Quando eu escolhi a fono, foi por meio de uma amiga, eu estava ali nos 17 anos para escolher a profissão do futuro, quando você está fazendo vestibular, e uma amiga mais velha disse: por que você não faz fonoaudiologia? E aí veio a pergunta: fono o quê? Que a gente já escutou muito, né? Isso mesmo. E aí eu fui e falei: fono o quê? E ela me explicou um pouquinho, e ela tinha ouvido falar. E eu fui pesquisar, me interessei e falei: nossa, que legal! E aí entrei. Quando a gente entra para graduação, a gente também não faz ideia do que é a fonoaudiologia. E ao mesmo tempo a gente vai descobrindo mais ainda ao longo dos anos. Mas na minha época, quando eu escolhi, eu não sabia muito bem o que era. Me formei e eu vejo que a fonoaudiologia há 20 anos atrás era uma e hoje ela já é uma profissão muito mais ampla e que agora quase não temos mais essa pergunta. Sim. Fono o quê? Sim. A grande maioria das pessoas, quando eu falo, eu sou fonoaudióloga, que legal, que bacana, e todo mundo já sabe o que é. Então, o caminho foi mais difícil no início, mas eu também acho que a fonoaudiologia me escolheu. Sim. E não só eu escolhi, né? Eu tenho esse sentimento de que, não, peraí, acho que ela me escolheu também. Sim. E quando você entrou na fono, né? Você já se interessou na audiologia ou como que foi essa descoberta para você? Eu sou uma pessoa, assim, desde a época escolar, estudiosa. Não que conseguia compreender tudo facilmente, não. Esforçada. Sim. Esforçada, né? Querendo tirar boas notas. Então, eu tentei ser, assim, né? Uma boa aluna em todas as áreas. Sim. Não me interessei inicialmente pela audiologia. Eu estava ali aberta a aprender tudo. Linguagem, MO, voz... Mas ali na graduação, eu já acho que comecei a me apaixonar pela audiologia. No início da profissão, eu não fui imediatamente para áudio. Então, eu atendi tudo durante um bom tempo, todas as áreas. Entendi. E aí, eu fui trilhando o caminho da audiologia, um pouco por preferência e um pouco pelas oportunidades também. Entendi. E aí fui caminhando para audiologia e hoje, se alguém me pergunta: você é fono, então você atende voz? Sou audiologista. Não, eu te encaminho. Você atende disfagia? Não, eu vou te encaminhar para uma ótima colega, mas eu sou da audiologia e da linguagem. E na audiologia em especial, quem são as suas maiores referências? Porque pra gente, você é uma grande referência. E pra você, quem que te inspira?
Oh, bacana, muito boa pergunta. Acho que antigas professoras, professoras aqui de BH, a Cíntia Santos é uma referência, a Patrícia Mancini, Sim. e colegas que eu construí, que eu conheci, Cristiane Santoni, de São Paulo, outras colegas que eu me identifiquei muito. Tem uma grande amiga no Rio Grande do Sul, Luciane Kreutz. Então, algumas, Fernanda Balém, ali da PUC, as colegas, né? Antigas professoras do Isabela Hendricks, do FMG, PUC, são minhas inspirações. E muitas outras. Sim. E colegas que muitas vezes caminham pela fonoaudiologia com essa ciência mesmo no coração. Então, posso dizer, vocês, Vivi, Manu, são inspirações para mim e para outras colegas que vivem a fonoaudiologia, essa ciência, né? Humana, ética, com muita responsabilidade. Então, eu acho que todos os colegas que têm essa visão acabam sendo inspiração. Sim, que bom. E a fonoaudiologia tem crescido, né, cada vez mais, e principalmente essa área que nós estamos envolvidas, que é a audiologia, né? Como que você enxerga o mercado da audiologia hoje? Quais as perspectivas de futuro para a nossa área? O que você pode nos dizer sobre isso? Vivi, eu enxergo um mercado muito grande agora. Uma atuação profissional na área da audiologia muito maior e novas oportunidades para os audiologistas do que na minha época de formação. Sim. Então, é sempre muito difícil começar na fonoaudiologia. Mas eu não digo na fonoaudiologia, qualquer profissão. Sim. O início, o primeiro ano de formado é sempre desafiador, os primeiros anos. Mas na minha época, o mercado de trabalho, ele tinha determinadas áreas de atuação mais restritas. E hoje, até pelo crescimento dos estudos científicos, para construir uma aula, como eu dou muita aula, eu estudo muito. Então, eu estava conversando com meu marido esse fim de semana, atualizando uma aula, eu falei assim, agora tem descobertas na audiologia que não existiam antes. Por causa da ressonância magnética funcional, áreas do cérebro foram descobertas que participam da percepção auditiva, que não se sabia antes porque os estudos eram histológicos. E hoje já existe ressonância magnética funcional. Então, pelo avanço da ciência, existem também avanços no tratamento, avanços para o diagnóstico, para o tratamento, para a reabilitação, e aí o campo está se estendendo. Sim. Existem tratamentos para determinado exemplo, tratamento para zumbido. Antes existia um tratamento, ou antes, às vezes, os profissionais falavam, você terá que conviver com zumbido. Sim. E hoje não mais, já existem muitos tratamentos e novas pesquisas. Então, a área de atuação, ela está em constante crescimento. Eu vejo uma área que só tende a crescer. Sim. É bem diferente de 20 anos atrás. Que bom. E isso nos dá condição de realmente ajudar o paciente que nos procura, né? Com essa angústia, você citou o zumbido, né? Então é algo que tem sido muito comum, tem crescido muito, né? A população, e eles já nos procuram com aquele anseio da cura. E muitas vezes, anteriormente, a gente, né? O profissional, não tem o que fazer. Exato. E aí, isso tem mudado muito a nossa forma de conduzir, de tratar, de trazer para ele realmente uma solução, né? Para aquele problema. E como que você vê os novos fonoaudiólogos entrando no mercado, principalmente nessa área audiológica? Os que estão se formando agora. Isso! Existe um lado positivo e um lado desafiador. Sim. Existe uma nova geração se formando agora, né? Então, são fonoaudiólogos que já entram nesse campo que é maior, é mais amplo. E na minha época, a gente começava em um estágio ou em um primeiro emprego e tínhamos uma visão de permanecer, de lidar com desafios, com problemas, com algumas questões que hoje eu vejo que, às vezes, alguns recém-formados desistem um pouco mais fácil. Então, eles têm que elaborar melhor essa questão, né, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, também, essa nova geração, ela vem com um gás,
com uma vontade, às vezes, de trazer algo novo. Então, eu vejo muitos recém-formados que têm essa vontade de crescer, de auxiliar na profissão, de continuar estudando, de elevar a profissão. Então, tem muito a ver também com a personalidade, com a criação, de como aquela pessoa é. Então, os recém-formados hoje, eles só não podem achar que precisam se formar e já vão sentar na janela. Sim. Porque a gente sabe que não é assim. Não é. Existe um caminho. Sim. Isso eu posso dizer, sabe? Aham. Assim, alguns recém-formados, às vezes, pensam assim, eu só vou começar a trabalhar se a proposta for com uma proposta salarial X. Na nossa época, a gente sabia que não, peraí, eu tenho que começar devagar. Então, se eles tiverem esse entendimento, muitos têm muito boa intenção. Sim. E trilhando o caminho certo. E diferente, né, da nossa época, eles chegam mais orientados. Então, normalmente, eles já sabem sobre a audiologia, sobre a disfagia, já são orientados, né? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu era fono-quê, não sabia onde que eu ia, conhecia um pouquinho de cada coisa. E eles têm essa oportunidade, né, de ter um olhar diferente na faculdade mesmo, né? De se direcionar de uma forma mais precisa. Eu entendo, nossa época, né, muito próxima, a fonoaudiologia era uma coisa só, né, assim, vou falar legalmente, um blocão, assim, uma profissão. E existiam as especialidades, na época eram muito faladas em 4 especialidades. Só que, assim, você estudava um pouco de cada um com sua particularidade, mas não tinha aquela ênfase tão grande. E hoje eu vejo isso cresceu, acho que não são mais 4 somente, né? Tem subdivisões aí na fonoaudiologia. E hoje a gente vê a área de motricidade, o tanto que ela é ampla e abrange problemas, desafios enormes. A audiologia, o tanto que cresceu e que abrange mesmo, assiste, né, vários problemas e pessoas. Então a gente vê que hoje, com esse crescimento da profissão, isso está mais consolidado. Então, as pessoas que formam os recém-formados já estão mais assertivos até nessa escolha de qual área realmente quer. Porque na faculdade eles já têm uma bagagem enorme, né? Já tem muita prática relacionada a cada especialidade, né? Então, eu acho que por isso que eles já estão numa situação até um pouco mais confortável que a nossa, né? Na nossa época. Eu acho que isso facilita a escolha, né? De qual área seguir. É o que você falou, na nossa época, existiam essas 4 principais áreas. Isso. Audiologia, linguagem, motricidade orofacial e voz. Isso. Então, era um blocão, ou esses 4 blocos divididos na graduação. Então, falando da audiologia, eu, na minha formação, há 20 anos atrás, eu tive uma aula de processamento auditivo central. Uma aula que apresentou, existe esse exame, e existem testes que avaliam o processamento auditivo central e ainda é algo novo. Hoje, quem se forma vai ter na graduação uma disciplina de processamento auditivo central, uma disciplina de avaliação do PAC, outra disciplina de reabilitação, ou na mesma disciplina, mas vai ser dado a esse aluno conhecimento de como avaliar e como tratar, e de forma bem específica, o que nós não tivemos. Jamais. Então, na área de otoneuro, eu aprendi o teste vestibular. Hoje já existem outras maneiras, outras formas de avaliar o sistema auditivo, o sistema vestibular periférico e central, outros exames e cada vez mais novas descobertas. Então, realmente, estou falando da audiologia, mas em todas as áreas. Tem novos diagnósticos, novos tratamentos, e aí eles têm essa possibilidade de uma formação mais atualizada. Cris, uma coisa interessante, assim, né, com você falando, a gente trata vidas, né, os nossos pacientes têm a sua individualidade, pontualmente ele tem as suas queixas, e cada um é diferente do outro. Como que você enxerga isso? Essa é uma grande pergunta, porque eu vou contar o que me aconteceu no início da profissão. E como que isso mudou ao longo do tempo. Quando eu me formei, uma das minhas primeiras pacientes, eu atendia uma criança com deficiência auditiva. E aí eu falei pra mãe, você precisa estimular a sua filha todos os dias. Então eu estava ali fazendo uma terapia de habilitação auditiva, né? Sim. Uma criança usuária de aparelhos auditivos. E a mãe trabalhava o dia todo.
E eu falei, mas você talvez precise pensar até se você pode trabalhar o tanto que você trabalha, porque você precisa estimular a sua filha. E aí ela falou assim, você é mãe? Aí eu, ainda não. Então, eu preciso estimular, eu entendo, mas eu também preciso trabalhar para sustentar a minha filha. Então, eu não tenho todo esse tempo que você tá exigindo que eu tenha. E aí, eu fui para casa, assim, né? E hoje, quando eu vou orientar uma mãe que ela precisa estimular, eu entendo que eu saí de uma formação entendendo que eu precisava orientar a mãe que ela precisava estimular a criança. E o meu entendimento ali era um entendimento de uma recém-formada de 21 anos de idade que falava, eu aprendi na faculdade que você tem que estimular sua filha para ela melhorar. Só que eu não via todo o restante, o entorno daquela mãe, daquela criança e daquele ambiente familiar e todo o resto. Então, ao longo desses anos, eu fui construindo o olhar para o outro é um ser humano. É aquela frase que a gente ouviu e que vocês têm, vocês trouxeram muito bem, que eu vi no Instagram de vocês, que nós sejamos uma alma tocando outra alma humana. Sim. Nós temos que buscar muita informação, atualização, estudo, mas hoje se eu vou orientar a mãe, eu falo, como que é a sua vida? Como que é a sua rotina hoje? Como é a possibilidade? Como que você pode, a partir da sua rotina, você precisa estimular o seu filho. Então, vamos tentar, a minha rotina é corrida. Geralmente, essa é a resposta. Então, eu vou tentar te ajudar a incorporar a estimulação dentro da rotina. Quando a criança vai, né, quando ela vai tomar café, quando ela vai tomar banho, quando ela vai almoçar, porque você precisa, eu não vou conseguir tirar você da sua rotina mais. Então, a visão, esse olhar humanizado, e o olhar e a escuta. Saber ouvir realmente o que o paciente está querendo transmitir. Essa comunicação, o ouvir para que eu possa ajudá-lo e contribuir naquilo que ele está passando. Isso foi construído ao longo de muitos anos na minha vida profissional. Então, hoje, o meu olhar para o meu cliente, para o meu paciente, para aquela alma que está diante de mim, sendo para que ele seja avaliado, diagnosticado ou em tratamento, reabilitação, é uma vida, uma alma humana que vai ser ali usada com o meu conhecimento científico para o tratamento ao qual ele foi, que ele me procurou. Então, isso, na minha opinião, faz toda a diferença enquanto profissional. Em todas as áreas da saúde vão existir profissionais que talvez enxergam o outro como uma pessoa que precisa de um medicamento ou de um tratamento. Em todo momento, eu tento enxergar o senhor João, a senhora Maria e o contexto que ela vai me trazer para que eu possa contribuir de uma maneira além, muito mais humanizada. Sim, a gente acredita muito nisso, né? Isso. Às vezes está com um paciente, né? E aí eu vim olhar um aparelho auditivo, mas não é só isso, né? A gente vai mudar aquele contexto familiar, a família, a escuta do filho, do neto, da esposa, né? E a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente já tem um pouco mais de experiência e trajetória, se colocar no lugar do paciente é muito importante, né? Ter esse olhar humano mesmo, de entender a dificuldade pontual dele, que às vezes não é só ouvir, ele quer te contar uma história, como que os filhos às vezes não conseguem escutar ele, né? E às vezes é um momento de desabafo mesmo, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso. E como a gente está falando, são pessoas, né? Não são clientes. E aí, quando a gente entra um pouquinho na questão de empreender, né? Porque somos profissionais da saúde e nós oferecemos um serviço, né? E aí entra essa parte mesmo do empreender, como o nosso serviço ser aceito, né? Pelo cliente, pelo paciente, né? Na verdade. E aí, quando você fala que tem esse olhar como um todo, qual é o maior desafio nesse sentido? Quando você pensa assim, hoje você tem uma clínica, né, em Belo Horizonte, e então como que é esse desafio lidar com uma pessoa, com um ser humano, e ao mesmo tempo saber que você tem um negócio, né, é uma empreendedora. Qual o maior desafio nesse sentido? Excelente pergunta, Vivi. Por quê? Porque o empreendedor, nós somos da área da saúde e na nossa formação não tem uma matéria ou um caminho que nos ensina a ser empreendedor. Sim. Então, para que a gente tenha uma clínica, construa algo
a gente precisa de pagar as contas. Sim. E muitas vezes precisa de atender e a remuneração, o atendimento, o pagamento do paciente para que a clínica exista. Sobreviva, isso. E às vezes a gente lida com essa dualidade, porque para ganhar dinheiro precisa atender muitas pessoas e às vezes atender mais rápido, atender num curto espaço de tempo para ganhar, para ser melhor remunerado com uma maior quantidade de pacientes. Sim. Então, o grande desafio é como conseguir oferecer o atendimento humanizado, e às vezes esse atendimento humanizado ele requer um pouco mais de tempo. E um pouco mais de tempo significa que poderia atender 2 pacientes e estou atendendo 1. Uhum. Mas eu não abro mão disso na minha visão. Sim. Então eu tento exatamente esse equilíbrio entre o atendimento humanizado e saber que as contas precisam ser pagas. Que tem uma clínica que precisa de ser pago o aluguel, a conta de água, luz, os funcionários, mas os pacientes que são atendidos ali, nós atendemos alguns convênios. E o tempo de atendimento do convênio na clínica que eu tenho é o mesmo tempo de atendimento de alguém que paga de forma particular. Eu estou falando da minha experiência. Porque a minha experiência é o que eu desejo, o que eu desejo dar, ou né, esse receber, o ouvir, a escutativa e o tratamento que eu quero dar ao paciente não é condicionado ao quanto que ele está me pagando. Esse é o meu ponto de vista. Então eu não faço um atendimento diferenciado de quem é convênio e de quem paga particular. Esse é o maior desafio. Sim. Porque nós sabemos que precisamos do retorno financeiro do pagamento do paciente e o desafio é equilibrar, mas tem dado certo. Bom. Então, eu não atendo o paciente em 10 minutos, em 15 minutos, porque eu não acredito nesse atendimento humanizado. Então, talvez o retorno financeiro, talvez o valor do atendimento tem que ser agregado, né? Então, alguns convênios que não pagam o meu valor, então eu não atendo convênio. Se eu atendo de forma totalmente semelhante ao atendimento particular. Esse é o maior desafio. Equilibrar o empreendedorismo com o meu propósito, que é o atendimento humanizado. Entendi. E é como você disse, é uma coisa que na área de saúde, né, eu acho que todas as profissões relacionadas à saúde, a gente não tem, né, nós não temos esse ensinamento. Eu acho que isso tem mudado, né, as pessoas estão procurando outros cursos relacionados a isso, mas a gente forma muito cru nesse sentido de como cobrar pelo nosso trabalho, né? Então, é um desafio enorme. E é outra área que eu busquei um pouco de atualização também, um pouco de conhecimento. Como agregar valor ao meu atendimento. Nós não aprendemos a cobrar mesmo. Isso. Então, eu tenho estudado a esse respeito, né? Como que nós vamos atribuir um valor ao atendimento? Então, eu acho que talvez um recém-formado possa cobrar pelo valor do atendimento dele um pouco com um retorno financeiro um pouco menor do que quem já tem 20 anos de profissão, né? Já tem muito estudo, já tem uma bagagem, já tem muita experiência. Talvez ele possa ser a remuneração pode ser um pouco menor. E o caminho a ser construído até chegar em um valor de atendimento. Mas quem oferece um atendimento que tem ética, respeito, atualização profissional constante, isso tudo é atribuído ao valor que vai ser cobrado do paciente. Sim. E sem perder a nossa essência, né? Os nossos princípios ali. Com certeza. Que eu fico pensando, né? O empreendedorismo de verdade, ele é o cuidado que a gente dá para o paciente, né? É esse que faz o sucesso de ser um empreendedor, né? Não perder a nossa essência mesmo. Com certeza. E o paciente, ele sente quando você está totalmente voltado a ele, escutando, ouvindo, quando você está 100% para ele. Sim. Ele sente isso. E aí é ele que vai indicar o nosso atendimento para outras pessoas. É ele que vai indicar e vai falar assim: eu nunca fui atendido por uma profissional como a Vivi. Eu nunca fui atendido por uma profissional como a Manu. Eu nunca fui atendido por uma profissional como a Cris. Porque quando você
olha nos olhos do paciente e mostra para ele, eu estou ouvindo. Com você, né? Pode me falar qual que é a sua dor, Uhum. qual é o seu problema. Eu vou te ajudar da maneira que eu puder. Aqui, do meu lugar de fonoaudióloga, de profissional que vou adaptar os aparelhos auditivos, vou te reabilitar, vou orientar os seus familiares sobre a sua desvantagem auditiva. Então, quando você pergunta, quê? Hã? Não é porque você está escolhendo, é porque realmente você não ouviu. Então, ele ouvir essa dor e poder oferecer o remédio, né, mais adequado, ele vai falar assim, meu Deus, eu nunca tive uma experiência dessas. E é isso que eu acho que nós temos que transmitir. Hoje, quando você vai a um médico ou outro profissional da área da saúde, e ele não te olha, não está interessado, né? Às vezes ele está olhando para o computador e fala, em que posso te ajudar? Você nem sabe se o que ele está escrevendo ali é sobre você ou não. Se realmente são os dados da gente, né? E aí ele, então vou te dar esse medicamento e pronto. Aí você sai da consulta e fala, vou tomar isso não. Não, nem sei se ele me ouviu, nem sei se ele entendeu o que eu vim, né? Eu vim falar do meu problema. E quando o profissional da área da saúde, ele te olha nos olhos, isso começa na recepção. Sim. Quando você fala, bom dia, boa tarde, senhor Geraldo. Isso. Eu sou a Cristiane, vou te atender, me acompanhe. Eu falo com os meus colegas, que também, né, dou aula, sou professora de colegas formados. Eu falo, não vai na frente do paciente, vai ao lado, chama, olha nos olhos, caminha com ele de lado, né, ele ao seu lado, porque para ele ver que você está indo junto. E ao sentar, olhe nos olhos e mostre para ele que você está ali naquele momento para escutar 100% do que ele tem a dizer, para que a sua entrega seja 100% também. Então agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto e vou fazer uma pergunta que eu acho que você escuta muito. Quem não conseguiu perguntar, agora nós iremos fazer a pergunta. Eu falo que é a pergunta de milhões. Equilíbrio, conciliação, como isso acontece? Então a gente sabe que você é audiologista, professora, mãe. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é essa conciliação, esse equilíbrio, porque são muitas, a mulher tem muitos desafios, né? E como que você dá conta? Conta o segredo. Queremos aprender. A primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que nem sempre eu dou conta. Não parece. Nem sempre eu dou conta. Mas foi uma construção também. Sim. Então, eu me formei há 20 anos. E aí, 2 anos depois me casei. E meu filho mais velho tem 10 anos. Sim. Então, foram 10 anos de profissão sem filhos. Sim. Onde eu pude me dedicar 100% ali na vida profissional. 100% na vida profissional, não. Tô dizendo o esposo. A vida familiar, mas trabalhando sem filhos. Né? A vida, a gente entende. O casamento ali caminhando com a vida profissional, mas sem filhos. Sim. E aí, aos 10 anos de profissão, vem o meu primeiro filho, Daniel. E aí já diminui um pouquinho. Então, eu sempre tive 2 períodos, 2 manhãs, 2 manhãs. Porque na minha vida profissional, ali quando o Daniel nasceu, eu já era professora. Então, trabalhava 2 períodos à noite, durante a tarde, ficava 2 períodos de manhã com ele. Então, sempre tentei equilibrar esse papel, assim, não vou deixar o meu filho 100% todos os dias, né, na escola. Eu sempre tentei dessa forma. E aí veio a Laura veio na pandemia. A pandemia fez com que eu ficasse 1 ano em casa. Mas aí, depois que a pandemia acabou, eu voltei a trabalhar o dia todo, todos os dias, o dia todo. E aí eu vi que não foi bacana. Entendi. Não foi bacana, pelo menos pro meu núcleo familiar. Eu fora o tempo todo. Então, hoje, a partir dessa construção profissional, eu tomei uma decisão. Eu fico todos os dias de manhã com os meus filhos. Pelo menos agora. A gente estava conversando ali um pouquinho antes.
Não significa que essa é a decisão para todo sempre. Sim. Mas neste ano, por exemplo, e ano passado, 2024, eu decidi que todas as manhãs eu vou ficar com eles. E todas as tardes eu trabalho e algumas noites. Sim. Mas hoje eu tomei essa decisão. Não tô dizendo que todo mundo Sim. precisa tomar essa decisão. Sim. Mas eu entendi que os meus filhos, os filhos da Cris Bueno, né, o Daniel e a Laura, eles precisavam da mamãe ali. O Daniel tem o diagnóstico de TDAH, então eles precisavam da mamãe. E eu falei, nessa época da vida eu vou dar uma pausa de manhã e vou ficar com eles. Então essa decisão foi muito importante. E ao mesmo tempo eu tive que abrir mão de uma parte da vida profissional que eu talvez precisaria dedicar o dia todo. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Então hoje, eu de manhã sou mãe. Mãe 24 horas por dia. Mas mãe ali com eles. Sim. À tarde, estão na escola, fonoaudióloga. Algumas noites. Uhum. Então essa é a maneira que eu consegui conciliar no momento. Sim. Eu sei que daqui a algum tempo, eles vão poder ser mais independentes e talvez eu volte um pouco mais. A dedicação para a fonoaudiologia é imensa na minha vida. Mas eu volte a atender algumas manhãs. Uhum. Mas hoje eu me dedico aos meus filhos e eu tenho esse equilíbrio. Agora, eventualmente, eu preciso viajar? Eventualmente, eu preciso passar 4 dias fora? Vou. E aí tem, né, uma rede de apoio, né? Consegue conciliar, né? De alguma forma. Antecipadamente eu já penso, como é que vai ser essa logística? Sim. Ou tem algumas épocas em que eu preciso trabalhar mais à noite, ou aos fins de semana, dando aula, né, em módulos de pós-graduação. Sim, trabalho. Então é um constante equilíbrio. Mas eu vejo que a gente não pode... A mulher tem algumas que são mães e escolheram essa profissão do lar. Uhum. E eu acho isso muito bacana. Sim. Mas falando de mim, eu acho que esse equilíbrio de vida profissional e ser mãe, eu encontrei dessa forma quando eu me dediquei muitas horas à vida profissional e quase não conseguia ver os meus filhos, eu não consegui lidar. E aí eu consegui equilibrar dessa forma. E esse equilíbrio fortalece, né? Você vai à tarde trabalhar com muito mais forte do que antes, que você ficava o dia todo, porque você ficava consentida nos meninos. Imagino eu, né? Porque não sou mãe ainda. E às vezes, se uma profissional consegue um período, uma manhã, uma tarde, e fala, não, essa aqui agora vai ser para os meus filhos, ou 2 manhãs, ou às vezes sai do trabalho um pouco mais cedo, busca na escola todos os dias, mas tem um momento com os filhos. Cada um tem que entender a sua vida e a maneira que vai conseguir ter esse equilíbrio. Sim. Mas muitas vezes não é fácil. Eu ainda olho e falo, não tô dando conta de tudo, não. E muitas vezes a tarefa de ser mãe, eu olho aquela bagunça de manhã e os meninos, aí eu... Não é fácil. Nossa, talvez era mais fácil se eu estivesse trabalhando. Isso eu falo, não, peraí, foi tudo que eu pedi a Deus, respira, vamos. Isso. Então, nada é fácil. Sim. Sempre a gente olha e fala, será que é? Será que é dessa maneira que deveria estar? Sim. Então, um bom caminho também é a terapia, é entender, né? Olhar pra gente, conseguir se enxergar, quem eu sou, o que eu quero. Isso ajuda muito também. Verdade. Uma coisa que a gente conversando um pouquinho antes e você repetiu agora, é a questão de esse ano será assim, né? Ano passado foi assim e pode mudar. Então foi algo que mexeu comigo, porque eu acho que tem pessoas que têm aquele anseio de ser algo eterno, assim, a rotina tem que ser sempre a mesma. E aí quando muda, você fala, pronto, o que vou fazer? E é assim a vida, né? A gente vai se adequando ao que é necessário naquele momento, sabendo que se for preciso mudar, a gente vai mudar. Novamente, né? A gente vai se adequar a isso. E eu acho que essa rotina de equilíbrio, mãe, família, profissão, é muito isso, né? Entender que pode mudar quando necessário for, né? Exatamente, Vivi. Uma coisa que me ajudou muito foi a minha experiência profissional na docência. Sendo professora do curso de graduação do Instituto Metodista Isabela Hendricks aqui de BH. Cada semestre eram horas diferentes e períodos diferentes. Então, em um determinado semestre, pode ser que a minha dedicação tinha que ser 3 manhãs, 3 tardes, 3 noites.
Aí no outro semestre, às vezes a carga horária diminuía. No outro semestre, aumentava, na medida ali, Da em necessidade relação ali, né, ao número do de curso. alunos que entrou. Então eu tinha que programar toda a minha vida a cada semestre. Sim. O outro semestre não seria Não igual. Então isso me ajudou a entender que a decisão que eu tomo para este ano não precisa ser a do ano que vem. Então, quando eu abri a clínica, eu me dediquei 2 anos, todos os dias, o dia todo. Sim. E aí eu olhei, falei, bom, não poderá ser assim pelos próximos anos. Então, como que pode ser? Pode ser meio horário. Mas e se precisar, eventualmente, de voltar um pouco mais? Vamos remanejar. Sim. E a gente tem que estar preparado para essa flexibilidade. Isso. Concordo. Eu fico vendo, né? A gente vive num meio muito feminino mesmo, né? Então, eu acho que as mulheres se entendem, igual você tá falando, sobre a sua dedicação aos meninos. Eu acho que quando a gente trabalha com muitas mulheres, e claro, existem homens também, mas uma fortalece a outra. E eu fico me colocando em alguns lugares, às vezes a gente teve a oportunidade de encontrar nos cursos, num congresso, a gente sempre se encontra. E isso tem fortalecido muito eu e a Vivi, sabe? A gente tem, toda vez que vai num curso, chega mais forte, com mais novidade, né, Vi? Apoio, né? Apoio. As Isso. pessoas nos abraçando, né? Pessoas que talvez a gente não tinha a oportunidade de conviver anteriormente e agora a gente, você é o fulano, já conhecia de nome. E agora a gente se encontra, né, pessoalmente, então esse apoio é muito importante, né? E eu acho que as mulheres em si, tem homens, claro, mas as mulheres em si tá muito nesse momento, Sim. né, de abraçar mesmo e uma rede, cada um ajudando a outra e pegando na mão, e eu acho que a gente tem E que vamos aproveitar. todos juntos, né? Agregar juntos, somos mais fortes, né? Melhores. Sim. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo isso. Como que você vê isso, Cris? Você sente que a fonoaudiologia, de uma forma geral mesmo, ela tá mais forte como comunidade? Os colegas de trabalhos, antigamente, né, existia uma certa diferença. Hoje não. Você acha que tá todo mundo caminhando junto? Você sente isso também? Igual a gente tem sentido, né? Isso. Tá sentindo também, Cris? Como que você vê? Vejo sim, minha profissão está se fortalecendo muito e os fonoaudiólogos ajudando uns aos outros. Sim. Eu tenho uma grande oportunidade de caminhar com fonoaudiólogos de todo o Brasil de maneira online. Delícia. Então, são profissionais. Tem uma turma da área da linguagem, mas tem uma turma maior da área da audiologia, né? Que é uma formação em audiologia que eu tenho. E eu faço encontros, supervisões com as turmas quinzenalmente. Com algumas turmas de 15 em 15 dias e outras também quinzenalmente. As turmas mais iniciais, né, de 15 em 15 dias, e intercalo as que entraram recentemente também de 15 em 15. Então, para mim, vira semanal. E aí eu vejo um espaço onde um ajuda o outro. É muito bacana. Então, às vezes, um colega fala assim, mas o médico que trabalha na clínica que eu atendo, ele me falou dessa forma. E eu não consegui lidar. E aí eu falo, algum colega tem algo a dizer? E aí levanta uma mãozinha, olha, já aconteceu isso comigo. E sabe como eu fiz? Eu fiz dessa e dessa forma. E aí o outro levanta, né, a mãozinha online. Eu acho que você poderia agir dessa maneira. Eu acho que você poderia fazer desse jeito. E eu acho que todo mundo se fortalece tanto. Eu já ouvi frases assim, eu pensei que isso acontecia só comigo. E agora eu vejo o que acontece com outras pessoas. Sim. Isso é tão bom, tão bacana, caminhar com um grupo. E aí eu tenho certeza absoluta que todo mundo sai ali daquela reunião quinzenal muito mais fortalecido. E eu falo, conta pra gente daqui 15 dias como é que foi. Às vezes uma outra colega fala, eu atuo, né, na áudio ocupacional, e aí o médico tal falou que eu tenho que fazer eu tenho que fazer dessa maneira, mas eu não concordo. E aí eu sempre falo, algum colega tem algo a dizer? Porque eu gosto que eles troquem experiências. Sim. E que eu seja vamos dizer assim, a mentora, mas que eles se coloquem e a gente ganha muita força. Então eu acho sim que podem existir eventualmente profissionais que, isso também em toda profissão, que falam um do outro ou que enxergam um colega como concorrente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma fonoaudiologia muito mais forte, fortalecida em que uma boa parte, talvez a maior parte
dos colegas se veem como colegas de profissão. Colegas que podem juntos somar e não dividir. Sim. E não vendo um ao outro como concorrente, competidor. Mas em que eu posso te ajudar? Sim. Isso é muito bacana. Vejo muito companheirismo, sim, na nossa profissão, com certeza. Sim. Isso fortalece a gente, né? Isso. Do ponto de vista técnico, assim, dentro de um consultório, ao fazer os exames, o que você sente que faz total diferença para esse final, esse resultado? O que você acha que vale a pena a gente compartilhar com as pessoas que vivenciam também essa situação? Pensando na audiologia. O que faz diferença e compartilhar para os nossos colegas. Isso. Dentro de um consultório, quem realiza exame, o que você acha que vale a pena compartilhar e que faz total diferença nesse trabalho? O que eu acho que faz total diferença é a nossa dedicação em relação à área que nós atuamos, a nossa dedicação profissional e a atualização constante. Sim. Tudo tem mudado muito rapidamente. Eu vou falar um exemplo. Na área de aparelhos auditivos, eu já adaptei, com certeza você também, Vivi, adaptação com a chavinha, com o trimmer, né? Então, como se fosse um mecânico ali, chave de fenda. Uma chave de fenda. Já adaptou assim, Manu? Manu não, novinha. só a gente. E hoje a gente tem essa tecnologia avançada. Sim. Então o profissional ele não pode pensar, eu aprendi assim na faculdade e vou continuar fazendo dessa forma. A atualização constante, a educação continuada. Sim. E você ter total domínio científico, a busca da excelência científica é algo que é um divisor de águas. Sim. Quando você fala para o paciente que tem perda auditiva e que está ali para adaptar os aparelhos auditivos, se você fala assim, a perda auditiva já tem sido comprovada que a perda auditiva, se não tratada, pode levar a um déficit cognitivo. Falar essa frase é algo que todo mundo já sabe. Sim. Mas, quando você estuda, se apropria e você entende que existem estudos robustos com um delineamento clínico que comprova que pacientes que têm perda auditiva e não fizeram uso de aparelhos auditivos por 10 anos, por escolha deles, e foram realizados testes no momento do diagnóstico de perda auditiva e testes 10 anos depois. Os testes apresentaram um declínio cognitivo muito significativamente estatístico, né, estatisticamente significativo, comparado a um grupo que teve o diagnóstico de perda auditiva, realizou a reabilitação, fez o uso sistemático de aparelhos auditivos e os resultados dos testes cognitivos foram estatisticamente significativos melhores em relação ao outro grupo. Quando você estuda, entende e muitas vezes traz isso para o paciente na linguagem dele, Sim. você tem propriedade. Sim. No momento do diagnóstico, quando num outro contexto, uma criança vem para o diagnóstico audiológico. Eu vejo muito isso acontecer. Uma criança que não passou no teste da orelhinha, não passou no reteste. Então ela precisa de um diagnóstico. Muitas vezes essa criança ela pode ir em uma clínica, realizar um exame, e aí o médico fala, vamos aguardar 6 meses, e aí ela vai e não tem um diagnóstico audiológico efetivo no tempo certo. Sim. Se o profissional ele está atualizado e em constante uma educação continuada, ele sabe a data correta, né, da Comissão Internacional de Audiologia, qual é a data em que deve se realizar a triagem, o diagnóstico, a idade correta de início da intervenção, quais os exames que devem ser realizados para cada faixa etária, dentro do cross-check, que é uma verificação cruzada para ser realizado o diagnóstico. Então, se esse paciente cair em mãos de um profissional que domina totalmente o que ele está fazendo, ele vai ter o diagnóstico assertivo para o tratamento adequado. Então, o conhecimento científico de excelência, atualização, para mim, o grande ouro do atendimento. Entendi. E a gente te escuta falar muito sobre a importância da anamnese, né? Então, qual que é o papel dessa escutativa no diagnóstico e no tratamento? É um pouquinho do que você disse, mas enfatiza pra gente um pouco mais sobre a questão realmente da anamnese.
A anamnese, ela é o início que nós temos com o paciente e, mais uma vez, eu vou brincar. Ela começa ali no momento em que você chama o paciente na recepção. Sim. Chamando o paciente, olhando nos olhos, porque a anamnese precisa do estabelecimento dessa confiança. Dele entender que você está ali para ouvir e para escutá-lo ativamente. Sim. Dentro do diagnóstico audiológico, que nós estamos aqui no podcast de fono para fono, mas falando um pouquinho da audiologia, Sim. dentro de um diagnóstico audiológico, eu preciso ouvir e captar as informações cruciais, porque da anamnese eu começo a construir uma hipótese diagnóstica. Sim. Se o paciente é idoso, nunca teve exposição prolongada a ruído, e aí, exemplo, tem 80 anos de idade, vem falando assim, eu acho que eu até escuto, mas as pessoas ao meu redor reclamam. E aí você vai fazendo perguntas e às vezes você construi uma hipótese diagnóstica. Provavelmente deve se tratar da presbiacusia. Mas vem um paciente e fala, eu tive um episódio em que eu senti como se fosse uma explosão no ouvido, e aí eu tive uma tontura, tive que segurar, zumbido, comecei a perceber que não estou escutando desse lado. Aí você constrói uma hipótese, pode ser surdez súbita. Então, a partir dos dados da anamnese, a gente vai construindo uma hipótese diagnóstica pensando aqui no cenário do diagnóstico. Sim. Pensando no cenário do tratamento, da reabilitação, eu preciso entender as queixas para nortear o tratamento. Então, vai depender também do momento. Será que é para o diagnóstico? Será que é para o momento da adaptação dos aparelhos auditivos e o início de uma reabilitação? Mas a anamnese é o primeiro contato em que eu construo a hipótese diagnóstica em relação ao diagnóstico audiológico de exames e o momento que eu começo a entender o que o paciente necessita, se for no caso do tratamento, da reabilitação. Então, ela é a cereja mesmo do bolo para diagnóstico ou para tratamento, para reabilitação. Tem alguma coisa na sua prática clínica, no dia a dia mesmo ali com o paciente, que é a sua maior paixão? Conta pra gente. A minha maior paixão é corresponder à expectativa dele. Corresponder é quando o paciente fala assim para você, nossa, muito obrigado, eu gostei muito do seu atendimento, eu gostei muito de você, eu entendi o que você me explicou. Voltando para o diagnóstico, o paciente muitas vezes vem ali, nunca fez uma audiometria e uma imitanciometria, e eu tenho o momento da anamnese, da construção da minha hipótese diagnóstica, vou para a parte de diagnóstico, de avaliação, faço a imitanciometria, a audiometria, e aí peço para ele aguardar na recepção, faço o resultado e eu tenho o resultado da imitanciometria, da audiometria, do tipo, grau, configuração da perda. Então, às vezes é um adulto, 40 anos de idade, que se queixa de baixa acuidade auditiva, zumbido, não está conseguindo acompanhar a conversa, e o diagnóstico é uma perda neurosensorial de grau moderado. E aí eu sento e explico para ele. Você tem uma perda auditiva, e aí eu mostro aquela foto do sistema auditivo periférico. Aqui é a orelha externa, aqui é a orelha média, aqui ó, membrana, martelo, bigorna, estribo. Você tem uma lesão aqui neurosensorial na cóclea. E aí eu dou essa devolutiva para ele. Na minha perspectiva, é meu papel explicar o que eu fiz na avaliação e o que ele tem. Isso esbarra ou fere o diagnóstico do otorrino? De forma alguma. Quem vai falar sobre as doenças otológicas, se ele tem um neurinoma do acústico, doença de Meniere, otosclerose, presbiacusia, realmente é o otorrino. Mas eu explicar que ele tem uma perda neurosensorial, é uma lesão de células ciliadas à cóclea, e aí eu mostro a audiometria, mostro a banana da fala. Sim. Então, os seus limiares estariam normais até essa faixa etária, só que eles estão aqui embaixo. Então, você está perdendo esses sons, né, essa banana da fala aqui em cima. E ele compreende, então, que aquela queixa que ele me trouxe, que eu não estou escutando bem, eu estou com zumbido, eu não consigo acompanhar duas pessoas conversando, eu não consigo entender quando tem ruído. Ele compreende que a partir dos exames que eu realizei, o que então a explicação do que ele veio buscar. Essa é a paixão. E eu sei que ele vai
A minha paixão, que eu trabalho atualmente mais com diagnóstico, a minha paixão tem sido essa. O paciente fala, entendi o que eu tenho. E ao mesmo tempo tem outros colegas que trabalham na outra ponta, que é a ponta da reabilitação. Sim. E ele vem com o diagnóstico que eu fiz, e aí vai um outro colega que a paixão dele deve ser receber aquele exame e falar, sim, tem tratamento, e eu vou te ajudar. E o tratamento começa, né, ali e continua ao longo de semanas, uma continuidade. Aí tem que ter o aconselhamento do paciente, da família, da esposa, Sim, ou do marido, dos filhos, de dizer, olha, pode ser que você continue com dificuldades auditivas. Porque até pessoas que têm limiares normais, em determinadas situações, têm dificuldade auditiva. Sim. E aí, no tratamento, na reabilitação, você trabalha a motivação e a expectativa real, Sim. o aconselhamento dos parentes. Isso. E aí vai para outra paixão, que é a parte de reabilitação. Sim. Mas hoje a minha maior paixão é corresponder à expectativa do paciente no que ele veio procurar de mim. Se eu corresponder e ele me mostrar com aquele brilho no olhar, com aquele sorriso maravilhoso que eu correspondi à expectativa do que ele veio buscar em mim, essa é a minha grande paixão. É muito importante mesmo, né? Eu receber um paciente com um relatório, com um diagnóstico mesmo orientado, é muito importante. Faz A toda a família, diferença, né? para todo mundo. Nessa Às vezes, aceitação. o paciente, quando chega e fala assim, eu recebi esse exame, não sabe nenhuma informação, ele ficou uma semana ansioso para saber alguma notícia, né? O que eu tenho, por onde eu vou, o que eu faço. Isso é muito ruim, eu acho que faz parte mesmo da nossa missão mesmo, né? De esclarecer, apontar, de acolher, né? E aí é o outro lado da paixão, é a nossa, né? De fazer uma boa adaptação, fazer esse paciente se adaptar à vida novamente, ouvir a família, os filhos, enfim. Mas ele estar bem orientado, ter consciência do que ele tem, para onde que ele vai, faz muita diferença mesmo. Toda a diferença. E eu vejo, Cris, que você brilha os olhos quando vai falar da forma acadêmica, né? De estar em sala de aula, de ter os alunos, é outro olhar. Me conta um pouquinho, qual que é a sua paixão em estar em sala de aula? O que você sente lá? Manu, essa pergunta é muito interessante porque desde criança eu queria ser professora. Então as minhas amigas queriam brincar de casinha. Eu também brincava de casinha, claro. Mas eu gostava muito do momento em que eu era professora. Vamos dar aula. E as minhas amiguinhas eram as alunas e a gente revezava, elas eram professoras também. Sim. Mas quando eu tava lá no quadro brincando de ser a professora, era a parte que eu mais gostava. E eu gosto muito mesmo, né? O meu sonho, quando eu fiz fonoaudiologia, quando eu comecei a atender, me realizei muito profissionalmente no atendimento dos pacientes em terapia, no atendimento em relação à avaliação dos exames audiológicos e diagnóstico audiológico, mas o meu sonho era ser professora. E aí eu comecei a ser professora no curso de fonoaudiologia, e aí fui construindo uma carreira de docente no curso de fono, em cursos de pós-graduações, e hoje eu tenho a oportunidade de ser professora de colegas formados. E os meus olhos brilham mesmo, porque quando nós ensinamos, existe transformação aqui e transformação do outro. Muitas vezes eu gosto muito de estudar, e eu sempre tive esse feedback. Cris, você transmite bem, você sabe ensinar, você tem o dom de ensinar. Então, eu recebo muito esse feedback. O que eu aprendo e entendo, eu tenho esse feedback que, da maneira que eu transmito, os meus colegas falam, agora eu entendi. Sim. Da maneira que você explicou, eu entendi. Eu nunca tinha entendido essa parte, e agora eu compreendi. E aí, a cada feedback desse, eu tenho mais energia para continuar, mais energia para falar. Já tem 8 turmas que estão nesse curso, que é um projeto que eu tenho há 2 anos, uma formação. Já tem 8 turmas, e aí quando eu começo a receber o feedback da última turma, e, né, com sempre feedbacks desses, em que já tive um feedback assim, eu sou uma profissional antes de você, Cris, e sou outra depois dos seus ensinamentos. Isso me dá muita energia, brilho nos olhos, felicidade, amor, pra continuar e falar, vou montar uma nova turma. Então eu amo dar aula, e essa troca, né? Como eu falei nas reuniões
com os colegas de trabalho é uma troca muito grande. E muitas vezes os alunos trazem perguntas que eu falo, não sei essa resposta. Nunca, ninguém me fez essa pergunta. Talvez, né, alguém possa pensar, mas com esse tempo de experiência, pode existir uma pergunta? Sempre tem uma pergunta que nunca foi feita, ou uma resposta que eu não sei e que eu vou ter que pesquisar para saber. Então, é muito bacana. Eu amo esse lugar de ensinar. E você acha e acredita, né? Você está me falando que te transforma. Você leva muita coisa lá da sala de aula para sua prática clínica? Levo, muito. Muitas vezes, colegas que falam essa troca do ensino. Eu sou a professora e tenho os alunos, principalmente no momento atual, em que eu sou professora de colegas de profissão que já estão atuando, eles falam que, de determinada maneira, como que eles atendem quando tem aquele desafio. Como é que é a experiência deles quando acontece dessa forma. E às vezes eu falo, que bacana, eu vou passar a fazer dessa forma, eu vou usar desse jeito. Que bacana, que sensacional. Então, a troca de experiências nesse contexto em que eu estou atualmente, que a grande maioria dos alunos são colegas já formados e alguns formados há mais anos do que, né, eu tenho de formada. Sim. Sempre trago, sempre recebo, uma troca de experiências ali contínua, né, mútua, em que eu sempre trago algo que eles relataram para minha prática clínica, sem dúvidas. E tenho certeza que o contrário é verdadeiro, né? Que muitas vezes da maneira que eu falo, como eu faço, como eu atendo, eles às vezes podem dizer, vou passar a atender dessa forma também. Muito bem, sim. E você deixaria um recado para quem está pensando em fazer fonoaudiologia ou que já está na fonoaudiologia há muitos anos, que te marcou e que você queria dividir com a gente? Eu tenho um recado assim, se alguém está pensando em fazer fonoaudiologia, eu digo que se eu pudesse voltar há 20 anos de formada, então há quase 25 anos atrás, quando foi a minha escolha, eu faria a mesma escolha. Eu não faria outra. Eu escolheria fazer fonoaudiologia. Então, para quem tem a pretensão, está escolhendo e tem a fonoaudiologia no radar como um curso, eu digo para quem tem a dúvida, será que eu faço fono? Eu faria a mesma escolha novamente. E quem está na graduação, quem está ali estudando e se formando na nossa profissão, que é maravilhosa, nossa ciência, que é a fonoaudiologia, é se dedicar muito, estudar, entender que ali na graduação, se a gente tivesse a maturidade de 20 anos de formado, seria sensacional. Sim. Mas entender que nós vamos lidar com vidas para o diagnóstico, para avaliação, diagnóstico, tratamento, reabilitação, são vidas que são confiadas a nós, independente da área de atuação. Então, a excelência, a busca pela excelência científica, por estudar, por se dedicar, tem que começar na graduação. Se todo mundo levasse muito a sério cada aula, cada estudo, da maneira que... Porque entende que lá na frente ele vai precisar daquela bagagem, daquele conhecimento. Eu acredito que esse é o grande recado que eu deixo para os alunos. Se empenhe, estude, faça com excelência, porque quando não tiver mais o preceptor, o professor, o supervisor e você estiver sozinho, vai fazer toda a diferença se você tiver se dedicado muito na graduação. Mas também não para. Todo mundo que continua precisa dessa educação continuada, atualização, a busca pela excelência, sempre. Na área da saúde, a gente tem que ser constante nisso, na atualização. E a audiologia, particularmente, tem se atualizado muito rápido, né? Sim. Então, a gente vê que tem aulas já, né, que existiam e aí 1 ano, 2 anos precisam ser refeitas, né? Que muda muito, né? A questão de laudo audiológico, tanto que tem mudado, que é um assunto longo para um outro podcast. É verdade. E na nossa época de formação não existia tanta opção, tanta maneira, né, de se laudar um exame. Então, a atualização é rápida. Por isso, a gente precisa continuar buscando, né, essa educação continuada mesmo. O que o profissional não pode é falar assim, eu aprendi assim, então eu faço assim. Eu faço assim e continuarei fazendo dessa forma. Sim. Não. Nós precisamos
de entender o que tem hoje, Sim. qual é a recomendação, qual é a orientação de hoje e por quê. Sim. Uma questão assim muito interessante é o limiar de audibilidade, a normalidade. Todo mundo vai se identificar com essa fala. O limiar de normalidade sempre foi 25 dB para as frequências de via aérea. Mas já existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que fez uma revisão desses limiares e sugere que agora os limiares normais estão até 20. E aí a gente se assusta, meu Deus, mas como assim? Mas por quê? Porque existe toda uma explicação. Existe a explicação de uma população que tem agora maus hábitos auditivos, a poluição sonora cada vez crescendo mais ainda, e a alimentação influencia, os hábitos de vida do dia a dia. Então, e se chegou um estudo que mudou um pouquinho o que a gente já conhecia há muitos anos e que para nós era uma zona de conforto, às vezes mexe, mas a gente precisa entender o que esse estudo, né, como que ele contribui, e é só um exemplo, um exemplo para trazer a importância da atualização. Sim. Você acredita, Cris, que tem alguma coisa que ainda tem que ser mudada para os exames audiológicos, né, a audiologia tá inserida, né, nos check-ups de saúde mesmo, sabe? Bom, existe a triagem auditiva neonatal. Sim. A triagem auditiva neonatal já é uma grande realidade ao nascimento do bebê. E que funciona bem, né? Sim, das políticas públicas em audiologia é a que melhor funciona. E já existem propostas para a triagem do escolar, triagem auditiva do escolar, que ainda não é uma realidade, mas com certeza temos que crescer muito em relação às políticas públicas. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as crianças façam uma avaliação da acuidade visual e uma avaliação da acuidade auditiva anualmente. Por quê? Porque uma criança pode passar no teste da orelhinha, mas desenvolver perda condutiva, otite de repetição. E às vezes essa otite ela é silenciosa, ela não vem em tantas crianças, né? Existe a otite aguda, com febre, dor, mas existe a otite silenciosa, que muitas vezes é causada por hipertrofia de adenoides. Então, o ideal seria uma avaliação, né, da acuidade visual, auditiva anualmente. E a gente sabe que não é a realidade. Mas pelo menos uma triagem, então, escolar seria espetacular. Sim. E, quem sabe, uma triagem auditiva em determinada idade. Uma triagem auditiva do adulto, porque o adulto ele espera o problema piorar muito, em geral, para procurar uma avaliação. Isso. Então, às vezes, nós recebemos pacientes que vão fazer audiometria e eu pergunto na anamnese: há quanto tempo você percebe que não está escutando bem? E muitas vezes a resposta é: há 5 anos, há muito tempo, desde antes da pandemia. Ou seja, as respostas em geral são de muitos anos. E eles procuram quando já não estão dando mais conta de lidar com a dificuldade. Então, existem muitas recomendações, principalmente da Organização Mundial de Saúde, de políticas públicas, além da triagem. A triagem do escolar e recomendações de adultos em relação à busca, né, de uma avaliação auditiva para saber se está tudo bem, para saber se a saúde auditiva está em dia, está ok. E é importante, né, assim, os colegas médicos mesmo inserir isso ali aos 50, 40 anos, para ser prática mesmo, né, e o diagnóstico ser mais cedo, quanto antes melhor, né. Imagine se existisse a pergunta em um check-up, né, os adultos falam, preciso fazer um check-up. E aí nesse check-up, né, o médico perguntasse, tem algum histórico na família de perda auditiva? Falando aqui da nossa área. Sim. E aí, se o paciente, não, tem um histórico, meus pais, irmãos, então eu vou indicar uma audiometria, né? E uma imitanciometria. Seria maravilhoso, ideal. Bem. É isso, Cris. Muito obrigada. É um prazer ouvir você, né? Pra gente, como de fato é a nossa referência aqui. Ter você aqui no nosso primeiro podcast mesmo, foi uma honra incrível mesmo, ouvir as suas histórias, os seus casos clínicos, dividir a sua experiência e como que você tem essa ausculta mesmo, com carinho e traz pra gente também esse aconchego. Muito obrigada mesmo. Divulga pra gente onde que a gente te encontra nas suas redes sociais, se tem algum curso por vir, o que tem de novidade. Meu Instagram
é @CrisBuenoFono. Para quem não me segue, comece a me seguir. Muito conteúdo de audiologia, de fonoaudiologia. E tenho em breve uma novidade muito bacana, mas eu ainda não posso contar. Então me acompanhe no Instagram, que breve vou divulgar um projeto bem grande para esse ano de 2025. E é isso. Por enquanto, para quem não me segue, comece a me seguir. E eu agradeço imensamente, mais uma vez. É uma honra saber que vocês me escolheram para inaugurar o podcast. Desejo muito sucesso, Vivi, Manu. Obrigada. Porque eu sei que eu posso chamar vocês Sim. E por essa iniciativa de engrandecer a fonoaudiologia. Nós precisamos realmente, cada vez mais, já temos muita união. Sim. Eu sei que muitas pessoas podem dizer, a profissão ela já foi um pouco desunida. Pode ser que algum outro colega esteja em desunião. Mas a gente vai se abraçar, né? Vai buscar os que estão ali em desunião para trazer para perto. Isso. E parabéns pela iniciativa de engrandecer a fonoaudiologia. Ter podcasts com fonoaudiólogos, para fonoaudiólogos é espetacular. É uma ideia incrível. Desejo muito sucesso para vocês. E muito obrigada por essa honra de eu ter sido a primeira entrevistada desse projeto maravilhoso de vocês. Que bom. Nós agradecemos muito, Cris, por ter aceito o convite, né? Por abrir conosco, né, esse primeiro podcast. E ele foi o primeiro episódio do podcast de Fono para Fono. Se você curtiu, compartilha. Queremos que as informações cheguem a todos que se interessem, né? Principalmente fonoaudiólogos, amigos, colegas. E é o que você disse, eu acho que a união vai fazer com que todos tenham ainda mais conhecimento e valorize cada vez mais a nossa profissão, que é a fonoaudiologia. Muito obrigada. E claro, escutar é mais do que ouvir, é um cuidado que transforma. Até o próximo episódio.